Informação no Girassol Jornal. Boa noite. A auscultação comunitária no município do Rangel, em Luanda, segunda edição do ciclo permanente, decorreu com foco nas preocupações da população. Município do Quilamba-Quiache, 4.000 toneladas de resíduos sólidos são recolhidas semanalmente na zona. Proteção ambiental, especialistas defendem a implementação de medidas mais rigorosas e sustentáveis. Posse ao novo Procurador-Geral da República, chefe de Estado recomenda reforço do combate à corrupção. 12º dia da guerra contra o Irão, marcado por novos ataques e operações. Edição de sexta-feira, 20 de março. Bem-vindo. Outra vez boa noite. Acontece no município do Rangel, em Luanda, a segunda edição do ciclo permanente de auscultação e audiências comunitárias. A iniciativa visa apurar as principais preocupações da população, promover um espaço de diálogo aberto entre os munícipes e a administração e identificar soluções conjuntas para os desafios do município. A segunda edição do ciclo permanente de auscultação e audiências comunitárias CIPAC aconteceu desta vez no Largo do Amor, bairro Vila Alice, município do Rangel. A iniciativa tem como objetivo auscultar e recolher as principais preocupações da população, promover um espaço de diálogo aberto entre os munícipes e a administração, com vista à identificação conjunta de soluções para os desafios do município. Primeiro, agradecer as ações que estão em curso a nível do bairro da Vila Alice. São a reabilitação e recuperação de alguns espaços públicos que outra hora estavam privatizados, que passaram agora para o domínio da comunidade. Mas também trouxemos algumas inquietações que são gritantes. Reabilitação de algumas vias terciárias aqui dentro do bairro. Um exemplo é a rua José Anchieta, que se encontra degradada há quase 20 anos e que carece de alguma intervenção urgente. A outra preocupação ligada à segurança pública é o reforço do policiamento de proximidade. Há uma proximidade aqui da nossa esquadra da Vila Alice, mas precisamos de um reforço da presença efetiva da polícia nos pontos estratégicos. O que está nos preocupar muito é os esgotos. Quando chove, a água que sai no Atlântico, tudo vai para baixo, vai parar lá, porque aquilo está tipo um prato. Então enche tudo cheio de água, então as águas vão parar dentro das casas. A água nasce nas paredes. Quer dizer, nós recebemos água da estrada quando enche e água também que nasce nas paredes. Os munícipes do Rangel descrevem a atividade desportiva como costume. No entanto, mostram-se preocupados com a requalificação dos espaços para a prática do desporto, bem como também da questão da toponímia. A administração da Vila Alice, do Rangel, tem estado a requalificar os largos da Vila Alice. A nossa preocupação é concernente à criação de espaços para a prática de desporto. Defendo o basquetebol, claro que é um desporto, mas das várias modalidades, a dimensão das quadras que sejam adaptáveis, que permitam que toda a gente pratique desporto. Uma das principais preocupações que expomos é a mudança de alguns topônimos, isso é o nome de algumas ruas que infelizmente continuamos a manter nomes que os colonos deixaram e alguns dos nomes não trazem algum conforto moral para os angolanos, pois há ruas que até têm nomes de antigos senhores de escravos e a gente continua a manter quando temos cidadãos nacionais que deram um grande contributo para esta província e o país e infelizmente em vez de mudarmos esses topônimos continuamos a manter nome de pessoas que até ofendem a moral coletiva dos angolanos. O administrador municipal Lourenço Domingos ouviu as preocupações dos munícipes e garantiu que os projetos em curso vão melhorar a qualidade de vida de todos. Bom, aqui na Vila Alice os grandes problemas têm a ver com a questão do saneamento, em que algumas ruas têm as sarjetas, portanto, entupidas,
por conta de má utilização dos nossos munícipes, que às vezes deitam lixo tanto nos canais, tanto do saneamento básico, e isso faz com que cria dificuldade na drenagem das águas fluviais, é um dos problemas. O outro está relacionado com a questão da iluminação pública em alguns largos, em algumas vias. E partilhamos aqui com os munícipes que há projetos que estão em curso aqui a nível da Vila Alice, que vão dar resposta e vão trazer melhorias, portanto, significativas às preocupações que estão a ser colocadas aqui. Lourenço Domingos disse ainda que o evento permitiu aproximar os serviços da administração municipal da comunidade local, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Estão também expostos aqui nesse espaço os variados serviços da administração municipal do Rangel, onde o munícipe que nesse momento quiser vir tanto tratar de um serviço da administração, tanto pode vir tratar do seu serviço. Estão expostos aqui os serviços de saúde, estão expostos aqui os serviços de infraestrutura, se poder vir tratar uma licença, se poder vir tratar um direito de superfície. Portanto, estão todos expostos aqui, portanto, neste Largo do Amor, neste ciclo de auscultação e audiências comunitárias. O país registrou nos últimos 6 meses cerca de 1.550 mortes e 1.086 feridos causados por acidentes de viação. Os dados constam do relatório apresentado nesta quinta-feira na cidade do Sumbe, quando da jornada de constatação realizada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, das condições de fiscalização e trafegabilidade na Estrada Nacional número 100. O Ministro do Interior tirou o dia desta última quinta-feira para fazer visita de campo na província do Kwanza Sul para avaliar o nível de segurança pública na sua generalidade, tendo em conta os acidentes últimos ocorridos na Estrada Nacional número 100. Nos últimos 6 meses, foram contabilizados no país cerca de 6.125 acidentes, com 1.550 mortos em todo o território nacional, segundo o comissário Abel Batista, quando fazia o balanço na cidade do Sumbe, a quando da visita do Ministro do Interior naquela localidade. Nós, analisando o relatório do semestre, foram registrados 6.125 acidentes, com consequências 1.558 mortos, 8.086 feridos. Portanto, queremos aqui destacar algumas reduções, como foi aqui referenciado, menos 125 acidentes, menos 462 feridos. Nós, com a implementação do PREPO, partimos com medidas de polícia. Fiscalização de velocidade, a submissão de condutores controle de álcool, o uso do telemóvel. Bastante, essas medidas não são suficientes. Nós entendemos que, para inverter o quadro, entendemos que é necessário haver sinergia de outros setores da sociedade. É exatamente este apelo que nós gostávamos de fazer para envolver o setor da sociedade, no sentido de invertermos então este quadro. Manuel Homem, na visita que fez à cidade do Sumbe, diz que, para além de avaliar o nível de segurança pública, deixou recomendações precisas para o patrulhamento nas estradas daquela circunscrição. Viemos aqui para, em loco, constatarmos as medidas que estão a ser aplicadas pelo Ministério do Interior, pelo Comando Provincial da Polícia Nacional na província do Kwanza Sul, como também viemos reforçar a sua capacidade em termos de meios para esta ação de fiscalização nas estradas nacionais e não só. Também temos a necessidade de reforçar os meios de proteção civil ao nível da nossa unidade dos utilizadores das estradas nacionais, para que possamos encontrar novas soluções que visam reduzir ainda mais as tragédias que temos vindo a assistir. O Ministério do Interior está em colaboração com as outras entidades ministeriais a trabalharmos em medidas que certamente serão publicadas e serão conhecidas dos cidadãos
em relação à matéria da sinistralidade rodoviária. O dirigente visitou na zona do Longa a obra da futura esquadra de raiz para acomodação dos efetivos. Já no Sumbe, na localidade do Quacra, visitou também algumas casas sociais que serão entregues aos efetivos do seu pelouro. A humanização dos agentes efetivos do Ministério do Interior é uma preocupação que nós temos e vamos continuar a manter. Aqui na província do Kwanza Sul nós temos uma unidade habitacional de 200 habitações que serão disponibilizadas por meio de um processo de concurso, de leilão aos efetivos do Ministério do Interior, para que possamos também mitigar a condição social dos nossos efetivos. As obras estão praticamente concluídas, há ainda a necessidade de melhoria nas condições de saneamento e que, segundo informações que recebemos da Caixa de Produção Social, ainda nos próximos 2-3 meses ficam concluídas estas ações para que possamos colocar à disposição dos efetivos do Ministério do Interior. Luanda registrou mais de 27 mil casos de tuberculose no ano passado, segundo dados da diretora do dispensário de Luanda e coordenadora do Programa Provincial de Combate à Tuberculose. De acordo com a responsável, que falava em exclusivo para a Rádio Girassol, a situação é preocupante e exige cuidados redobrados. Pela sua especificidade, a tuberculose é das doenças que mais acarreta para o paciente uma espécie de preconceito por parte de quem o rodeia. É de transmissão direta, ou seja, de pessoa para pessoa. No entanto, a aglomeração constitui o principal fator de transmissão. No ano passado, por exemplo, a província de Luanda, sozinha, contabilizou mais de 26 mil casos positivos de tuberculose, ao passo que só nos primeiros 2 meses deste ano já foram reportados cerca de 4 mil. A diretora do dispensário de Luanda e coordenadora do Programa de Combate à Tuberculose na capital do país, Janete Adão, diz que a situação exige cuidados redobrados. Tivemos um total mais de 27.600 casos. Em janeiro e fevereiro, nós já estamos a rondar em aproximadamente 4 mil casos. Tratando-se de tuberculose e sendo uma doença que esteja voltada àquilo que são os problemas de saúde pública, não estamos muito bem. É claro que muita coisa tem sido feita, muita coisa falo de sensibilização, falo do tratamento à disposição, mas ainda assim muito ainda há para se fazer e como continuamos a fazer. O abandono do tratamento por parte do paciente e o estigma ainda constituem realidade quando o assunto tem que ver com a tuberculose. Quando nós diagnosticamos, orientamos sempre que o paciente deve aderir ao tratamento. Mas também existem aqueles pacientes que nem por isso o fazem, porque durante os primeiros 15 dias de tratamento o paciente deixa de ser bacilífero, ou seja, deixa de transmitir a doença. E automaticamente ele apresenta os primeiros sinais de melhoria e é nessa fase, na maioria das vezes, que eles abandonam, supostamente achando que já estão melhor, o que não é o correto. Então nós aconselhamos sempre e recomendamos aos nossos doentes que uma vez iniciado o tratamento, deve sempre cumprir na tuberculose sensível os 6 meses de tratamento, que é o recomendado, e na tuberculose extrapulmonar, também recomendamos que o paciente deve cumprir os 10 a 12 meses de tratamento. As pessoas que vivem com alguma comorbilidade estão entre as mais propensas à doença. São as pessoas que doenças crónicas, as pessoas que têm o hábito tabágico e alcoólico ativo, as pessoas imunodeprimidas, né? Ou aquelas ainda que fazem o uso ou consumo de medicamentos imunossupressores. Essas pessoas são as de maior probabilidade de desenvolver a doença, sem esquecer as crianças em idade menor a 2 anos de idade. Falo das pessoas com VIH, falo das pessoas vivendo com doenças oncológicas, falo das pessoas diabéticas, a insuficiência renal e por aí fora. E porque o estigma é uma realidade, o Gabinete Provincial da Saúde de Luanda promove nesta sexta-feira uma reflexão sobre o preconceito
entre os profissionais da saúde que lidam com pacientes acometidos com a tuberculose. Palestras nas unidades sanitárias, que na verdade já começaram desde o princípio do mês. E temos ainda uma palestra com os funcionários para falarmos um pouco daquilo que é o estigma, porque acontece entre nós funcionários da saúde, relacionado àqueles colegas que fazem acompanhamento aos doentes com tuberculose. A principal forma de prevenir a tuberculose é com a vacina BCG. Esta vacina deve ser dada às crianças logo ao nascer ou, no máximo, até aos 4 anos, 11 meses e 29 dias de vida e protege contra as formas mais graves da tuberculose. Ainda como medida preventiva, é necessário avaliar familiares e outros contactos do paciente para que não desenvolvam a forma ativa da doença. Proteção ambiental. Recomendação de especialistas. Em destaque. As notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu nesta sexta-feira posse ao novo Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, a quem recomendou o reforço do combate à corrupção no país. Durante a cerimónia, o Presidente da República enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Procurador cessante Hélder Pitagros, destacando o papel desempenhado na sua abordagem de um tema que considerou ter sido durante muito tempo um tabu em Angola, o combate à corrupção. João Lourenço afirmou que durante o mandato de Pitagros, a PGR ganhou maior visibilidade, sobretudo neste domínio. Procurador-Geral da República cessante, o General Pitagros, a quem gostaria de dirigir palavras de apreço pelo empenho que teve no desempenho das suas funções durante o mandato que acaba de cumprir. A PGR nunca foi tão falada como no período do seu mandato, particularmente no que diz respeito ao combate à corrupção, que era um assunto tabu no nosso país, mas que ele teve a coragem de tratar este assunto com toda a frontalidade, tendo conseguido sucesso em alguns casos, tendo conseguido a recuperação de ativos, não só aqui internamente, tanto no país como fora. O titular do Poder Executivo manifestou a expectativa de que o novo Procurador-Geral da República assegure a continuidade do trabalho realizado e reforce os resultados alcançados. Trabalho esse que nós esperamos que o novo Procurador-Geral da República consiga dar continuidade, que faça mais e melhor do que o seu antecessor. Portanto, por um lado, felicitar o General Pitagros, PGR cessante, e, por outro lado, desejar votos de muito sucesso ao agora empossado Procurador-Geral da República. O magistrado Pedro Mendes de Carvalho, com percurso consolidado no sistema judicial angolano, é reconhecido pela vasta experiência no Ministério Público, onde exerceu diversas funções, com destaque para cargos de direção e coordenação de processos judiciais de relevo. O Presidente da República quer tolerância zero aos crimes de violência sexual contra menores. O chefe de Estado fez essas declarações na cerimónia de empossamento do novo Procurador-Geral da República e dos 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo.
O chefe de Estado fez esses pronunciamentos durante a cerimônia de tomada de posse de 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, ocasião em que sublinhou o papel determinante da Justiça na preservação da paz social e no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições. Na sua intervenção, João Lourenço realçou a Justiça, à semelhança dos demais órgãos do poder do Estado, assume uma responsabilidade social, tendo por isso apelado ao contributo de todos os intervenientes para o seu bom funcionamento. A Justiça, como todas as outras instituições do poder do Estado, tem uma grande responsabilidade para a paz social que se pretende e, portanto, todos nós somos chamados a contribuir para que se faça uma boa justiça. Os 3 poderes trabalham para este fim. O Executivo tem a responsabilidade de elaborar as propostas de lei que, por sua vez, são submetidas ao Poder Legislativo, que as aprova, e, finalmente, os tribunais a responsabilidade de interpretar e executar a lei. O Presidente da República alertou por isso para a necessidade de evitar sinais de fragilidade que possam ser entendidos pela sociedade como permissividade face ao crime. O que se pretende é que nesta cadeia que envolve os 3 poderes não se dê nunca algum sinal de fraqueza que possa ser interpretado pela sociedade como alguma tolerância com relação ao crime. Portanto, o crime é para ser combatido e o cidadão deve ser, portanto, desencorajado a cometer o crime. Na ocasião, João Lourenço manifestou preocupação com o aumento de casos de violência sexual contra menores, que considerou atingir proporções alarmantes, bem como os atos de vandalização de bens públicos. Perante este cenário, o Presidente da República quer tolerância zero para estes tipos de crimes, tendo instado aos órgãos competentes afins para uma resposta firme, de modo a travar a sua expansão. Nós gostaríamos de realçar a necessidade de prestarmos particular atenção a 2 tipos de crime, sem prejuízo da necessidade do combate a todo o crime, mas preocupa-nos sobremaneira o crime contra a violência sexual de menores, que está a atingir proporções assustadoras no nosso país, assim como o crime de vandalização dos bens públicos. Portanto, com relação a esses crimes, é preciso que seja dada tolerância zero, sob pena de perdermos o controle. Portanto, o apelo que eu faço é que todos nós, o Executivo, na elaboração das propostas de lei, procure desencorajar a prática desses crimes, que a Assembleia facilite a aprovação das mesmas e que vocês, tanto os tribunais, igualmente tomem medidas que desencorajem outros candidatos à prática dos mesmos crimes a fazê-lo. No final, o Presidente da República desejou êxitos aos magistrados no exercício das suas funções, tendo classificado a missão de administrar justiça como difícil, mas honrosa. E o novo Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, definiu o combate à corrupção e a modernização da PGR como prioridades do seu mandato. Quanto aos novos juízes, juraram cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República de Angola. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República de Angola e desempenhar com toda a dedicação e responsabilidade as funções em que fico investido. Foi desta forma que os 8 novos juízes comprometeram-se em honrar as leis e a Constituição da República durante o mandato. Eu, Armando do Amaral Gurgel, juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República de Angola, desempenhar com toda a dedicação e responsabilidade as funções
em que fico investido. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República de Angola e desempenhar com toda a dedicação e responsabilidade as funções em que fico investida. Com a tomada de posse, Pedro Mendes de Carvalho passa a dirigir a ação penal, coordenar a investigação criminal e representar o Estado, atribuições que conferem à Procuradoria-Geral da República um papel determinante no funcionamento do Estado de Direito em Angola. Falando à margem da cerimônia de tomada de posse, o novo Procurador-Geral da República definiu o combate à corrupção e a modernização da PGR como duas das grandes prioridades do seu mandato. As prioridades continuam a ser as mesmas: o combate à corrupção, combate à criminalidade, a modernização da Procuradoria-Geral da República, o aumento do número de magistrados do Ministério Público para fazer face aos problemas que se apresentam, bem como a formação contínua de magistrados. O magistrado deu conta que vai igualmente prestar atenção aos processos de cariz especial que tramitam na instituição para a produção de provas dos respectivos documentos. Apesar de ter sido já diretor da Direção de Investigação e Ação Penal, nós, como já dissemos, continuaremos a combater a criminalidade e estamos a tramitar vários processos em que estão envolvidas pessoas que gozam de foro especial ou que são politicamente expostos, e nós então continuaremos a trabalhar na produção de prova destes processos. A Procuradoria-Geral da República é o órgão responsável pela representação do Estado, defesa da legalidade democrática e exercício da ação penal no país, competindo-lhe investigar crimes, promover processos judiciais e coordenar a atividade de investigação criminal. A defesa dos arguidos condenados no caso AGT recorreu da decisão do Tribunal da Comarca de Luanda. A última sessão de julgamento no mediático caso referente ao desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas ficou marcada por choros e lamentações dos familiares que não aceitam a moldura penal. Recordamos que os arguidos foram condenados a 9 anos e 6 meses de prisão, 6 deles foram absolvidos. O mediático caso AGT, com trâmites legais na 7ª secção da Sala de Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, teve início no dia 15 de janeiro deste ano. A última sessão de julgamento ficou marcada pela leitura do acórdão. Os juízes deste tribunal coletivo julgam procedente porque parcialmente provada, adota a acusação pública e, em consequência, acordam em nome do povo. Quanto aos demais arguidos, Alípio Edgar Pereira João, Elias Gonçalves, vai absolvido, vai condenado na pena de prisão de 5 anos de prisão de acesso ilegítimo, 8 anos de prisão pelo crime de peculato, 1 ano de prisão pelo crime indevido de vantagens e 4 anos de prisão pelo crime de branqueamento de capitais. Feito o cúmulo jurídico, vai condenado na pena única de 9 anos e 6 meses de prisão, taxa de justiça 1.500.000. Entre o choro dos familiares, após a leitura da sentença, era visível a tristeza pela condenação dos seus parentes. A defesa inconformada disse que vai interpor recurso ao Tribunal da Relação de Luanda. De Pedro da Silva Lumingo, não estando conformado com a decisão deste augusto tribunal, solicita-se de igual modo que seja extraído a cópia da certidão do acórdão para melhor preparação da defesa. Espera deferimento. A defesa, Tiago dos Santos, Lugeiro da Silva e Elias Gonçalves, inconformada parcialmente com a decisão tomada, vem dela interpor recurso limitado aos crimes em que foram condenados e a indemnização solidária em que foram condenados igualmente, interpor recurso nos termos das disposições combinadas. Requerer a interposição de recurso limitado aos crimes a que foram condenados e a indemnização que não destrinça o percentual de cada um face à responsabilidade de cada um nos crimes de que foram acusados, a interposição de recurso com efeito imediato e a extração da certidão de sentença, para que possamos preparar condignamente
as alegações. Alguns advogados de defesa disseram que o tribunal não conseguiu clarificar os critérios utilizados para a aplicação parcelar das penas. A forma como o tribunal levava o julgamento, já havia uma pré-sentença. Eu acho que ficou confirmado. Todos foram condenados. Todo cidadão que esteve detido foi condenado. E de forma muito estranha, né? É só ver que todos foram condenados na pena de peculato e o tribunal não conseguiu destrinçar qual critério utilizou para aplicar a pena parcelar a cada um. Foi devastador, não é? Uns apanharam 9 anos, uns apanharam 8 anos, de uma forma muito estranha. A sentença foi injusta e, na medida em que ignorou aquilo que é a prova produzida durante as audiências de discussão e julgamento. O tribunal não segrega, condena de modo solidário a indemnização em pagamento de 6 mil milhões, 49 mil milhões, como nós ouvimos da leitura da sentença, mas não autonomiza, não individualiza o quinhão com que cada um será responsabilizado. Está a dizer o quê? Que não fez bem o seu trabalho de casa, porque ele tinha que dizer com certeza qual é o valor exato e não dizer mais de 100 mil milhões. Isto... Familiares inconformados e, igualmente, os advogados de defesa que já interpuseram recurso ao Tribunal da Relação de Luanda. A Igreja Católica em Benguela está à espera que o acórdão do Tribunal Constitucional, que restitui a propriedade do campo do Arregaça, a sua esfera, deixa para o Tribunal Local para posteriores procedimentos no âmbito do litígio entre a instituição religiosa e o Sporting de Benguela, tendo em conta os empreendimentos comerciais criados à volta do estádio e não só. Numa altura em que o processo judicial caminha para o seu desfecho, informações colhidas em off a fontes fidedignas da Cúria Diocesana dá conta que até o momento não há uma ação oficial da Igreja a respeito da decisão do Tribunal Constitucional que, através do Acórdão 1066/2026, nega o recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Nesta altura, o Sporting de Benguela tem arredores do campo, sob sua responsabilidade, alguns estabelecimentos comerciais. Questionado sobre o contexto, o atual pároco de Nossa Senhora de Nazaré fala em bom senso no futuro diálogo que se quer manter com a direção do clube. O dono do campo é a Igreja Católica e todos os empreendimentos, digamos assim, todos os empreendimentos ligados ao campo estarão precisamente ligados à Igreja Católica. É com eles, digamos assim, estes empreendimentos terão de dialogar precisamente com a Igreja Católica. Vamos ver se de facto se a direção do Sporting, digamos assim, for mais flexível e compreensível, de tal maneira que a gente possa conversar e ver, digamos assim, quais são os termos de contratos que eles tinham feito antes, não é? Mas se não forem tão compreensíveis assim, forem um bocadinho duros, pronto, nós usaremos sempre a lei, como usamos até agora, usaremos a lei e ponto final, fecharemos, digamos assim, fecharemos as lojas, fecharemos, digamos assim, os armazéns que estão aí, outro empreendimento que está aí, porque, digamos assim, diz a lei, que de facto faz parte, digamos, o campo do Arregaça faz parte digamos assim, a Igreja Católica. Entretanto, o comentador desportivo Fabrício Penha está confiante num diálogo saudável entre a Igreja Católica e a direção do Sporting por conta do trabalho desportivo que o clube tem levado a cabo. Por outro lado, o analista pede calma e serenidade ao Sporting, sobretudo ao seu presidente Guião Manuel, dada a contenda que resultaram em agressões verbais à equipa da Rede Girassol, protagonizados por alguns adeptos do clube, pelo segurança, bem como pelo presidente. A TV Girassol foi fazer o seu trabalho e, como é óbvio, o Sport de Benguela tem o seu direito, mas nunca pautar pela agressividade. Eu acho que, conversando com os homens se entendem, eu acho que a direção do Sport de Benguela tem um presidente que seguramente vai virar à tona, retratar sobre o assunto. Eu tive o ensejo de conversar com ele, disse ele que não teve envolvência, mas foi alguns adeptos que tentaram agredir a equipa da TV Girassol. Vamos esperar que haja entendimento, vamos esperar que a TV Girassol continue a fazer o seu papel, tem feito muito bem
no que tange ao desporto cá na província de Benguela, e a direção do Sporting, como é óbvio, deve pautar pelo respeito, deve pautar sobretudo pela integridade física do jornalista, que está para fazer o seu papel. Assuntos que marcam a justiça e que trazem de volta ao Girassol Jornal o jurista Nilton Capalo para a análise que se impõe. Muito boa noite, Dr. Nilton. Boa noite e boa noite extensivo para os nossos telespectadores. Ora, e começamos hoje exatamente, aliás, incontornavelmente pela sentença. No caso AGT, está feito o julgamento com recurso já da defesa interposto, portanto, penas que variam entre 9 a 8 anos de prisão. Fez-se de facto justiça neste mediático caso? Bem, a saber se de facto fez-se justiça, vamos nós ter essa confirmação com a interposição do recurso que, volta e meia, vai ser, no entanto, reapreciado pelo Tribunal da Relação da Comarca, ou melhor, pelo Tribunal da Relação de Luanda, porque, na verdade, é do entendimento da defesa que houve, de alguma forma, algum excesso, até porque, na verdade, reconhecem alguns mandatários que exerceram o papel de defesa, que em algum momento houve um recuar da parte do tribunal, mas em outro que houve, de facto, alguns excessos, porque não se consegue perceber como foi possível se chegar à conclusão que alguns dos arguidos arrolados nesse processo foram, no entanto, lhes imputada a responsabilidade na moldura penal de 10, outros de 8 e alguns de 9 anos, conforme nós acompanhamos a situação do arguido Olímpio. Olímpio, melhor dito, que de alguma forma teve a moldura penal que é considerada a mais grave de 9 anos, em virtude do cúmulo jurídico que foi realizado no que diz respeito aos crimes de peculato, o crime de obtenção indevida de vantagens e também o acesso ilegítimo informático, que veio, no entanto, culminar precisamente com esta moldura penal. É fundamental que, na verdade, possamos olhar no sentido literal da palavra, porque em algum momento falava-se e fala-se até agora muito deste caso, e acredito que vai continuar a ser um dos casos mais polémicos. Justifica-se o recurso apresentado pela defesa? Naturalmente, é um direito que é legítimo aos arguidos e, no âmbito do princípio da ampla defesa, nada obsta para que os mesmos assim o fizessem. E é nesta perspectiva que eu acredito, a olhar à luz do artigo 470, 474 e seguintes do Código de Processo Penal, que foi, no entanto, interposto este recurso. Agora, um dado que eu acredito que é importante, já havíamos abordado aqui em sede do jornal TV Girassol, que de alguma forma alguns excessos haviam ocorridos neste processo, porque falava-se de que o valor que estava em voga era na ordem de 100 mil milhões, quando, na verdade, a defesa e aqueles que estavam interligados ao processo faziam referência que era na ordem de 6 mil milhões. E foi também feito notícia, passo aqui publicidade, por jornais e algumas cadeias televisivas, que de facto o valor que de facto foi apontado ou apurado é na ordem de 13 mil milhões de kwanzas. Dr. Nilton, quem define as questões que foram levantadas, fez referências a seguir, é o Tribunal. Bem, em relação aos valores, bem, de facto. Em relação aos valores, não é necessariamente o Tribunal que deveria, de alguma forma, definir esse valor, mas sim caberia ao Ministério Público enquanto titular e órgão vocacionado para exercer a ação penal. E, ora, vejamos, não podemos colocar de parte que falava-se em 100 mil milhões e a questão que se esbate ou se levanta é como e quais foram os meios que o Ministério Público utilizou para chegar a tal conclusão. O que, até certo ponto, é chegado o momento que nós devemos começar a responsabilizar os magistrados que, de alguma forma imprudente, acabam trazendo à liça e à baila a ideia de que o processo tem uma natureza quando, na verdade, é outra. E se nós falarmos desse valor, estamos a falar de que 100 mil milhões de kwanzas é um valor que pode afetar significativamente o erário público, o que até certo ponto balançaria e sobre que maneira aquilo que é o Orçamento Geral do Estado. É uma denúncia, doutor, para termos aqui só para lembrar aos nossos telespectadores, feita pela própria AGT, no início do processo. Necessariamente, e também levantava-se questões em sede do processo que supostamente o seu presidente do Conselho de Administração havia, no entanto, apresentado falsas declarações porque estava supostamente a tentar defender
alguns dos funcionários, quando, na verdade, foi a AGT que apresentou, no entanto, essa queixa ou denúncia no âmbito do processo que está a decorrer, o que até certo ponto faz alguma espécie. Quem inicialmente apresenta a queixa e agora vem supostamente, no entanto, fazer aqui o inverso daquilo que inicialmente fez. E outros desenvolvimentos nessa perspectiva se podem aguardar? Bem, relativamente aos outros desenvolvimentos, verificamos que 6 dos arguidos foram absolvidos e libados de todo e qualquer um crime dos quais vinham, no entanto, acusados e pronunciados. E olhando nesta perspectiva, para aqueles que, no entanto, interpuseram os recursos através dos seus mandatários, podemos verificar situações ainda de absolvições e podemos também verificar a situação de possível redução significativa da moldura penal. E eu acredito que também é chegado o momento, reitero, e é uma chamada de atenção para o Ministério Público ou todos aqueles que integram o Ministério Público, que não podem, em circunstância alguma, se dedicar a práticas dessa natureza, porque nós sabemos o que é que se pretende com o direito penal. O direito penal é um direito de última ratio. E é nesta perspectiva que quando se vai fazer justiça, atendendo o artigo 48 do Código de Processo Penal, que vem, no entanto, dar a vocação e a prerrogativa para que o Ministério Público promova a ação penal, ao promover, deve fazê-lo com prudência, deve fazê-lo com serenidade e com toda a ciência necessária, sem que, para algum efeito, possa, no entanto, eliminar ou excluir aqueles que são os elementos probatórios, porque em algum momento já se verificava um possível cenário como este, porque estamos a falar de um processo que começa no início de 2025. Estamos a falar do mês de fevereiro, mas no mês de agosto para setembro já tinha precisamente a acusação e concomitantemente foi solicitada a instituição contraditória, o que até certo ponto fazia alguma espécie, porque atendendo à complexidade do próprio processo, não se poderia, sobre que maneira, acelerar nesta medida, porque nós sabemos quais são as consequências. E está mal a justiça nessa perspectiva, porque em algum momento, se está-se de alguma forma e com alguma regularidade, fazermos referência que precisamos melhorar, não é com atos dessa natureza. Fala-se do combate, por exemplo, à corrupção, fala-se do combate a crimes dessa natureza, mas é fundamental que nós possamos agir com a seriedade ou a serenidade que se impõe, porque se assim não o fizermos, vai acontecer algo. As pessoas que deveriam ser responsabilizadas vão ser afastadas por insuficiência de provas. E é o que está a se verificar e questiona. Se tivermos que considerar, Dr. Nilton, que foram de facto 100 mil milhões de kwanzas, mais de 100 mil milhões de kwanzas, as penas aplicadas ajustam-se ou ajustariam-se à dimensão do crime? Não necessariamente, porque a moldura penal é definida e estamos a falar de um crime de peculato, vamos ter que buscar a disposição genérica que permite, no entanto, chegar ao valor que ora seria fixado. E precisamente temos o artigo 391, 392 do Código Penal, que vem, no entanto, estabelecer quando é que a moldura penal pode ser, no entanto, superior, por exemplo, a 8 ou a uma taxa superior em virtude do valor que foi, no entanto, aqui subtraído. E no caso em concreto, tem que necessariamente fazer o cúmulo jurídico e aplicaria-se eventualmente a pena máxima, mas há aqui requisitos e aspectos que foram, de facto, aqui desconsiderados, que não nos permitiriam chegar à conclusão. Por exemplo, fala-se do crime de peculato. Como é que se chegou à conclusão do crime de peculato? E por que é que todos foram necessariamente lhes aplicada a moldura penal do crime de peculato e fazendo-se o cúmulo, que uns levaram precisamente a pena de 9, uns 3 e outros 8. Qual foi o critério para a determinação das penas parcelares e, concomitantemente, o cúmulo que nós estamos, no entanto, aqui a observar? Eu acredito que ainda vamos ter novos episódios iguais. E tudo isto poderá estar fundamentado na sentença, provavelmente. Efetivamente, não só na sentença, porque o que é que acontece? Nós estamos a olhar o acórdão, que foi, no entanto, alvo de interposição de recurso. Este recurso que vai ser avaliado pelos venerandos ou juízes desembargadores do Tribunal da Relação, que, por seu turno, vão necessariamente decidir se vão, sim ou não, confirmar o acórdão do Tribunal de Primeira Instância ou se vão, no entanto, alterar significativamente aquela que vai a ser a decisão tomada em Tribunal de Primeira Instância. Não há possibilidades de agravamento de penas neste novo cenário que se abre? Bem, eventualmente sim, é uma possibilidade, muito embora o Código de Processo Penal, a partir dos artigos 576 e seguintes, vem, no entanto, apresentar a proibição da reformatio in peius, ou seja, proibição da reformação da decisão para pior. Em alguns casos temos verificado que é assim que acontece, que é assim que ocorre muito
muito embora seja contrário da própria disposição penal. E avançamos para um outro assunto, o Dr. Nilton, tem a ver com a disputa em Benguela, do estádio do Arregaça. O Sporting de Benguela apresentou o caso ao Tribunal Constitucional, depois de o Supremo já ter dado razão à Igreja. O Supremo mantém o acórdão, ou seja, o Constitucional mantém o acórdão do Supremo e instala-se, nesta altura, um clima de um certo nervosismo entre as duas partes. Que leitura objetiva se pode fazer do ponto de vista jurídico desta? Bem, já era esperado, porque, na verdade, houve uma decisão proferida pelo Tribunal da Comarca de Benguela que dava nota que a Diocese de Benguela, isto é, a Igreja Católica, tinha, na verdade, razão de ser no que diz respeito à reivindicação do direito que estava subjacente a este conflito. Porque, na verdade, segundo o que se foi verificar no âmbito dessa disputa, é que a Igreja Católica cedeu, a partir dos anos de 1950, temporariamente, para que o estádio ou o espaço fosse, no entanto, exercido atividades desportivas pelo Sporting de Benguela. Mas o que, na verdade, foi acontecer é que a pessoa, na altura, isto é, o responsável pela Igreja Católica que havia concedido esta permissão, fazia referência que, com alguma frequência, deveriam solicitar a prorrogação, mas que, pela confiança que se havia estabelecido, julgou conveniente não ser mais necessário e, em virtude disto, estes lá tiveram. Só que o que ocorreu é que o Sporting de Benguela fez necessariamente a aquisição do direito de propriedade, o que até certo ponto é num tanto quanto paradoxal, porque a Igreja Católica é detentora do direito superficiário e foi nesta perspectiva que, ao se deparar com o facto de ser explorado o espaço não somente para as atividades desportivas, viu também o exercício de atividades comerciais, o que para já não fazia algum sentido para aqueles que foram os desígnios da sua solicitação e viu na necessidade de interpor precisamente uma ação junto do Tribunal da Comarca e o Tribunal da Comarca de Benguela julgou procedente aquela que foi a intenção da Igreja Católica por verificar que sim, de facto fazia algum sentido e aqui seria também um contrassenso. Como é possível se adquirir o direito de propriedade sem que, para o efeito, se adquirisse o direito de superfície? Rapidamente, quem tem razão neste processo? Bem, neste contexto, podemos aqui utilizar a máxima do a priori in tempore, a posteriori in iure, que faz referência que o primeiro no tempo é o primeiro no direito. Pois. E no caso em concreto, quem é primeiro no tempo é precisamente a Igreja Católica. Muito embora o que vai se verificar pela defesa ou pelos mandatários do Sporting de Benguela é que de alguma forma adquiriram a propriedade por meio da figura do usucapião. Mas ao adquirirem nestes termos, não seria possível porque já lá tinha um direito de superfície a favor da Igreja Católica. E foi nessa perspectiva que o Tribunal Supremo confirmou a sentença do Tribunal da Comarca de Benguela e, por conseguinte, com a interposição do recurso extraordinário de inconstitucionalidade ao abrigo da Lei 3/08, 17 de junho, precisamente o seu artigo 49, permitiu com que, de facto, fosse assim procedido, mas também o Tribunal Constitucional nega provimento do recurso extraordinário interposto pelo Sporting de Benguela por não estarem configurados os elementos e os requisitos para que assim fosse atribuído o espaço, e aqui só com um porém. A Igreja Católica diz que não vê qualquer objeção que se faça a exploração do espaço para atividades exclusivamente desportivas, mas não comerciais, e foi este o grande dilema que causou todo esse alvoroço. Pois, Dr. Nilton, avançamos para uma única, ou seja, a última questão. O tempo já não está a nosso favor. Testemunhamos hoje a posse de novos juízes, conselheiros para o Tribunal Supremo, e destaca-se o caso de um juiz, Manuel Pereira, que é também o presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O que é que se pode adivinhar? Portanto, são duas funções. Adivinha-se o congelamento de uma das funções? Bem, em condições normais, com esta, que é precisamente a tomada de posse em virtude de um concurso curricular de provimento que participou, no entanto, Manuel Pereira da Silva, o que deveria acontecer era a renúncia ou a suspensão do seu cargo enquanto presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O que até certo ponto ainda não se vislumbrou, porque, na verdade, em situações desta natureza, seria permitido que assim se procedesse o acumular de funções à luz do artigo 47 da Lei 26/22, de 22 de agosto,
que a lei de bases da função pública, na perspectiva se fosse cargos administrativos. Mas nós estamos a olhar precisamente que o cargo que vai exercer é enquanto magistrado que integra o Tribunal Supremo, o que até certo ponto é uma função diferenciada e que entra em colisão quanto aos interesses, porque em algum momento já verificamos que a Comissão Nacional Eleitoral já foi alvo de certos processos, que quem teve que apreciar foi o Tribunal Supremo. E este, ao lá estar, melhor dito, poderá de alguma forma interferir naquela que eventualmente seria uma decisão isenta e independente daquilo que se pretende. E é nesta perspectiva que o artigo 28º da Lei de Bases da Função Pública, olhando para situações similares, atendendo os interesses que são subjacentes, vê aqui como proibição desta função cumulativa, quer seja enquanto magistrado judicial, quer seja presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O que até certo ponto seria aqui, no entanto, e sem tempo, fazer a pronúncia de que vai de alguma forma renunciar ou renunciar para que outro, no entanto, venha estender o que já deveria tê-lo feito com antecedência prévia para que não se verifiquem embaraços desta natureza. Doutor Nilton, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Eu que agradeço. Continuação de bom trabalho, estamos juntos e seguimos para o primeiro intervalo da noite. Voltamos dentro de instantes. Até já. Já de volta, o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos apresentou em Luanda a obra científica Espécies Marinhas Mais Frequentes na Costa Angolana, um documento que reúne informação detalhada sobre 106 espécies representativas da biodiversidade marinha do país. O lançamento foi prestigiado pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que participa na publicação como coautora, o que conferiu ao ato uma dimensão científica e institucional inédita no domínio da investigação marinha em Angola. O livro caracteriza espécies pelágicas e demersais como peixes, crustáceos e moluscos, com destaque para espécies ameaçadas como o peixe-boi africano e tartarugas marinhas. A publicação contém ainda dados relevantes para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros fundamentais para a economia nacional. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, na qualidade de coautora da obra, declarou que o desenvolvimento sustentável do país passa cada vez mais pela valorização dos recursos marinhos como fonte econômica e também como património natural a preservar para as futuras gerações. Outro setor crucial para o crescimento econômico nacional, tendo o mar e o oceano como expoente máximo, é o turismo costeiro, que vai beneficiar de investimento público em infraestruturas, em zonas de elevado potencial turístico, visando criar as bases para atrair investimento privado e tornar Angola um destino competitivo a nível mundial. Por outro lado, destacamos o setor dos transportes, logístico e portuário, aliado ao comércio e serviços, clusters importantes para a contribuição no PIB nacional. A Vice-Presidente da República e também bióloga sublinhou que a proteção dos oceanos exige uma abordagem integrada que alia ciência, tecnologia e políticas públicas num contexto global marcado por desafios como as alterações climáticas, a poluição e a sobreexploração dos recursos marinhos. Para que tais objetivos de conservação e de sustentabilidade se atinjam a nível global, é então necessário que cada região, que cada Estado elaborem as respectivas estratégias nacionais para o mar. Assim, Angola elaborou a sua Estratégia Nacional do Mar, visando a diversificação da estrutura econômica nacional, aumentar o emprego e qualificação profissional do mar, promover o conhecimento científico, reforçar o papel de Angola no contexto internacional e regional nas políticas marítimas, promover e garantir o bom estado ambiental do meio marinho, bem como a gestão sustentável dos recursos biológicos, entre outros objetivos. De acordo com a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto,
O lançamento da obra enquadra-se numa estratégia mais ampla de valorização da economia azul e coincide com a apresentação da Estratégia Integrada para o Sistema Nacional de Biodiversidade Marinha de Angola. Também nos comprometemos em continuidade de trazer mais informação, mais livros que possam efetivamente trazer-nos aquela abordagem mais ampla possível, porque temos efetivamente 2 convenções internacionais, uma das quais nós já assinamos, que é a Convenção da Biodiversidade, a CDB, que nos traz um amplo chapéu para a conservação, e por último a BBNJ, que é uma convenção que Angola assinou em janeiro de 2025 e que está já depositada na Assembleia para sua ratificação. A obra, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha, em parceria com a Direção Nacional para os Assuntos do Mar e Economia Azul, e outras instituições académicas, surge como um marco no reforço do conhecimento científico sobre os ecossistemas marinhos nacionais. A iniciativa reforça os compromissos assumidos por Angola no âmbito de convenções internacionais, como a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com destaque para os ODS 14, Vida debaixo d'água. Cultura e artes representativas. Desafios em destaque. Olhamos a seguir para a atualidade fora de portas. Pelo menos 18 migrantes africanos que tentavam chegar à ilha francesa de Mayotte, no Oceano Índico, morreram afogados perto das Comores, confirmaram as autoridades e equipas de resgate. Confira na íntegra o compacto internacional. As vítimas faziam parte de um grupo de cerca de 50 pessoas que foram deixadas por contrabandistas no mar a certa distância da costa, enquanto tentavam chegar à ilha vizinha. Embora cerca de 30 tenham sobrevivido, muitos deles não sabiam nadar. Segundo o ministro do Interior, Mohamed Assoumani, na noite anterior foi possível encontrar 8 mortos, sendo que os corpos foram recuperados por moradores, pescadores e autoridades. Desde então, mais corpos foram encontrados. Os sobreviventes disseram que eram da República Democrática do Congo e estavam a caminho de Mayotte, um destino atraente para migrantes devido à sua infraestrutura e bem social relativamente semelhantes aos da França. O governo de Donald Trump anunciou na quinta-feira que vai investigar 3 estados norte-americanos, quase todos liderados por Partido Democrata, que exigem que os planos de saúde sob regulamentação estadual cubram o aborto. As investigações do governo são o mais recente capítulo de uma longa disputa entre os partidos sobre a forma de interpretar a disposição conhecida como Emenda Wildon, incluída anualmente nas leis de despesa federal, que impede os estados de discriminarem entidades de saúde que não oferecem, cobrem ou encaminham pacientes para o aborto. Quando o democrata Joe Biden era presidente, o Gabinete dos Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirmou que a disposição não se aplicava aos empregadores ou outros patrocinadores de plano de saúde sob uma reforma do setor da justiça, num referendo que ganhou contornos de moção de confiança ao governo da direita radical. Com uma aura de invencibilidade, tanto internamente como a nível da União Europeia, desde que assumiu o poder em outubro de 2022, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni pode consolidar essa imagem em caso de vitória do sim na consulta, até porque esta reforma é uma das grandes prioridades da legislatura. Mas muitos analistas consideram que este referendo é uma aposta muito arriscada, já que uma eventual derrota pode representar uma rejeição à liderança de Meloni e minar a imagem de domínio político, com as eleições legislativas de 2027 já no horizonte.
E olhamos agora para o desporto. Nota única, realizou-se nesta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda, marcado para domingo às 16 horas no Estádio Nacional 11 de novembro, para a ronda 19 da Liga Unitel Girabola. Feito inédito no desporto angolano e no futebol nacional em particular, com a realização da conferência de imprensa conjunta para o jogo entre o de Agosto e o Petro de Luanda, marcado para domingo às 16 horas no Estádio Nacional 11 de novembro. O Clássico 91 vai colocar no frente a frente o campeão nacional e líder do campeonato Petro com 46 pontos e o segundo classificado de Agosto, que soma 40. O técnico principal do Clube Militar, Filipe Nzanza, mostra-se tranquilo quanto ao desafio de extrema importância para as contas do de Agosto. Mas estamos preparados, não temos lesões, todo mundo está pronto. Eu penso que vamos chegar lá com a cabeça erguida, lutar por 3 pontos, porque o que interessa nesse momento, no 1º de agosto, é 3 pontos. E nós queremos curtir um pouco o espaço que separa entre nós dois e vamos fazer tudo para ver se ganhamos o jogo. No lado do Petro, o seu timoneiro Flávio Amado antevê dificuldades para o embate ante o arquirrival. Todavia, garantiu que o seu conjunto está pronto para o desafio. Aquilo que eu penso como treinador é o presente. O passado é passado. Eu tenho aqui um jornal aqui na frente que ainda tem o Petro com mais vitórias, então é tudo passado. Então, vamos ver esse jogo da segunda volta, que eu tenho certeza que nós vamos dar o nosso máximo para ver se saímos vitoriosos deste jogo. Recordo que em 90 ocasiões em que as duas equipas mediram forças para o campeonato nacional, o Petro venceu 34 vezes contra 31 triunfos do de Agosto. Houve também 25 empates. O Clássico 91 joga-se no domingo, às 16 horas, no Estádio Nacional 11 de novembro, para a ronda 19 do principal escalão de futebol do nosso país, a Liga Unitel Girabola. E seguimos para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Já de volta, bastonária e presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola defendeu à entrevista à Rede Girassol a redução do IRT, imposto sobre o rendimento do trabalho. Cristina Silvestre é também de opinião que esta é uma das grandes preocupações dos trabalhadores e empregadores. Trata-se de uma penalização que sufoca os empresários, uma vez que não cumprem rigorosamente com o pagamento, sofrem uma penalização de 200% por via da autoridade tributária. A bastonária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Cristina Silvestre, admite que existem empregadores que, vezes sem conta, se viram impedidos de cumprir com esta exigência porque senão ficariam sem pagar salários. É 200%. Quem tem que pagar IRT todos os meses, 1 milhão de kwanzas, eu tenho dinheiro para pagar salário. Se eu pago IRT, não pago salário. E no fim do mês, a prioridade é salário para a equipa. Como é que no dia seguinte eu já tenho que pagar 200% de IRT? A penalização de IRT é mesmo a doer, mas é o que nós temos, é o que está em vigor. Qualquer reclamação é submetermos ao Parlamento, a entidade que aprova os diplomas. A bastonária e presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas admite ser um imposto necessário, todavia entende que a aplicação da medida de penalização não pode ser a mesma para todos. Cristina Silvestre aponta incumpridores que rigorosamente devem ser penalizados. Devia ser uma penalização não tão grave para todos os casos. Cada caso é um caso. Fuga ao fisco, descaradamente, daqueles casos em que reconhece que a empresa descontou há anos e anos e nunca entregou, porque o IRT não é dinheiro da empresa, o IRT é dinheiro do funcionário
tiram do nosso salário para se entregar ao Estado. Então, se nós estamos a confiar isso à entidade empregadora, a entidade empregadora deve manter uma honestidade profissional de fazer chegar ao Estado, aos cofres do Estado. Por isso é que a penalização é a doer, porque, segundo os entendidos na matéria, há aqui mais do que um crime. Reteve, usou para si, quando devia entregar. A contabilista e docente de fiscalidade, que foi a convidada especial à entrevista desta semana, não teve dificuldades em assumir a posição da Ordem, que diz ser a favor de uma alteração do imposto de rendimento de trabalho. Se vier a ser alterado e pedirem a nossa... Defende a alteração? Sim, defendemos a alteração. Por exemplo, a penalização do IRT não devia ser 200% para todos. Não devia, porque há quem deixa de pagar num mês não por fuga ao fisco. Tem esse historial, por exemplo, este historial este desafio financeiro. Mas temos que olhar para a base de dados. Quem é este contribuinte? Sempre pagou rigorosamente e só num mês é que houve esta falha? Este histórico tem que ser tido e achado, temos que pôr isso por cima da mesa. E tem faltado esta sensibilidade? Tem faltado esta sensibilidade. É 200% para todos, até para aquele que sempre cumpriu e num mês, por alguma razão, a banca falhou, tentou pagar e não conseguiu e de repente foi dar para o dia seguinte, já estão aí os 200% de penalização. Eu defendo isso, eu particularmente defendo isso. Cristina Silvestre, bastonária e presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, esta quinta-feira, no Especial Entrevista. O Ministro da Cultura, Filipe Zão, reuniu-se nesta quinta-feira com os fazedores de teatro e outras artes representativas. O momento serviu para ouvir a classe sobre as preocupações do momento e algumas dessas dificuldades passam também pela ausência de espaços para representação. São inúmeras as questões que afligem a classe teatral angolana. Desde logo, o tema da quase inexistência de salas para a realização de espetáculos. O presidente da Associação Angolana de Teatro, Tony Frampânio, explica que, dentre os mais variados temas, 3 dominaram o encontro de trabalho com o titular da pasta da Cultura. Os grandes problemas do teatro que estão circunscritos aqui neste encontro com Sua Excelência, Sr. Ministro, em 3 eixos fundamentais, que é a formação do artista do teatro, formação especializada de teatro, as infraestruturas, que são as salas de teatro, onde acontecem as atividades de teatro, e o financiamento para o teatro, através das políticas públicas. Então, estes 3 eixos, para nós, são as grandes preocupações do teatro. Manuel Teixeira, com mais de 30 anos de teatro, clama por políticas públicas que envolvam a arte de representar. O ator diz ser preocupante que muitos grupos ainda estejam impedidos de participar de atividades internacionais por dificuldades que têm que ver com os passaportes. Mas, por enquanto, é nós vermos aqui com o Sr. Ministro a questão das políticas, não é, do governo para com a classe. Os atores querem ir, por exemplo, querem viajar, o apoio do Estado qual é? Os atores nem passaporte de serviço têm, né? Há grupos às vezes querem ou viajam, mesmo vão participar em alguns festivais, não têm passaporte de serviço também. E pronto, são os problemas que a gente estamos a apresentar aqui no Sr. Ministro. É um encontro que aconteceu no quadro do 27 de março, Dia Internacional do Teatro, data instituída em 1961 e que visa promover a arte cênica, a sua importância cultural e homenagear os profissionais do setor. O Ministro da Cultura, Filipe Zão, explica que o departamento que dirige tem estado a dialogar com os fazedores para conhecer as reais dificuldades da classe. A nossa ideia é, efetivamente, conhecer as sensibilidades dos artistas ligados ao teatro, no âmbito do Dia Internacional do Teatro, quais são as suas preocupações, numa lógica de Estado de sociedade civil, para nós podermos equacionar melhor as políticas futuras para o desenvolvimento desta arte, do teatro. De maneira que nós temos estado a ouvir, primeiro, os associados da Associação Angolana do Teatro, do CIT e de outras escolas que estão aqui,
para saberem efetivamente o que é que falta, quais são as grandes preocupações para nós desenvolvermos o teatro. Filipe Zau entende ter chegado a hora de ser discutida a questão relacionada com a profissionalização do teatro, sendo que, para tal, a formação é fundamental. Quer o teatro cá dentro, na verdade, como um exercício de cidadania, como sentido de pertença e de trabalho intelectual levado a cabo por o pessoal do teatro, e também como visão futura da sua profissionalização e da sua formação também, né, dentro desta arte. Quer a sua formação a nível médio, quer a sua formação a nível superior. De modo que temos estado a ouvir todas estas pessoas numa forma aberta, que nos parece que era importante para nós conhecermos efetivamente em pormenor quais são as nossas preocupações. Filipe Zau, Ministro da Cultura, no final do encontro com os fazedores de teatro. E já a fechar, a nota que dá conta da morte aos 86 anos do ator norte-americano Chuck Norris, vítima de doença. O anúncio da morte registada nesta quinta-feira foi feito hoje pela família da lenda do cinema através de uma nota. Não foram dados detalhes sobre o que levou à morte do também homem das artes marciais, que teria estado internado numa unidade hospitalar no Havaí. No documento, a família do ator escreveu que para o mundo Norris era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Mais que para a família, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível. E o coração da família, fãs e várias figuras mundiais de diferentes áreas de atuação lamentaram a morte de Chuck Norris, nascido a 10 de março de 1940, como Carlos Ray Norris, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E assim termina o Girassol Jornal, a edição de sexta-feira. Votos de continuação, boa noite e até à próxima.